Bom, pessoal, boa noite para todos vocês aí novamente. Coloquei para solicitação para gravação, então peço que vocês devem ter sido notificados aí que aceitem, tá? Para a gente deixar esse encontro registrado, tá? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia de hoje, né? É um congresso técnico, a gente tem partes esportivas e partes operacionais para a gente falar aqui no congresso, mas em três grandes momentos aí. Um momento da arbitragem, um segundo momento do bem-estar e um terceiro da parte operacional do torneio, tá? Então, se alguma pergunta, aonde as suas perguntas competem, aí a gente deixa para tratar dentro dessas respectivas áreas aí, tá? A gente começa com você, Chave. Eu acho que deu tempo ali, repassei, solicitei para os clubes que pudessem convidar alguns atletas para participar. Então, quero um pouco da vontade da arbitragem. Então, acho que a gente tem alguns representantes aí da classe de atletas, então acho que é válido, tá? Para o momento. Mas já vamos dar o start, até mesmo por questão de horário, e que acho que a gente tem bastante coisa para tratar hoje aí. Boa, obrigado, Júlio. Obrigado todo mundo, né? Enfim, sempre que chega a semana rola uma ansiedade, jogadores, comissão técnica, na gente, em quem está, né, preparando o torneio, porque no fundo a gente quer, pelo menos, ter um torneio melhor do que foi o ano passado, ou seja, a gente está aprendendo aí algumas coisas com os erros. Em relação à arbitragem, a gente fez uma apresentação super simples, curta, mas de antemão, né, na verdade, em relação, né, ao ano passado, não houve nenhuma mudança de regra. A única coisa que agora se aplica, né, no Sevens é a questão sempre do offside, do 9 jogar em cima do 9, ou seja, o offside do 9 no Scrum, bem como, principalmente, que não tem mall, né, em Sevens, ou não deveria ter, ou atacar o 9 a partir de um huck, né? Mas, enfim, de novo, né? Acho que e rememorando sempre o que é importante. E no Sevens mais ainda, né? Que é a Lei 13, ou seja, eu só posso jogar rugby se eu estiver de pé. E isso, justamente, até por não ter várias situações que tem no Rugby 15, no Sevens é evidente. Ou seja, o cara tem que estar de pé, né? E aí, vou pedir para o Cauã ajudar a gente, compartilhar um pouquinho da tela, e justamente a gente passa pelo primeiro ponto, né, que é o breakdown, das obrigações que os jogadores têm, né, na situação, né, do breakdown. Então a gente tem a Lei 13, né, que é a lei justamente tem que jogar de pé, e depois a gente tem a Lei 14, que é a lei do tackle, né? Então primeiro aí a definição, né, do que seria um tackle, de quando ele é ou não, e aí as prioridades, né? Qual que é a prioridade, seja do jogador, seja do árbitro ao analisar. Na verdade, o árbitro ele tem que estar fit, correndo, para ter uma boa foto do que eu estou vendo, porque a sequência é justamente, né, o tacleador e o derrubador soltam, o portador da bola, né, disponibiliza, e aí sim, né, vem o pescador. A gente tem algumas situações aonde, né, tacleador e derrubador ficam, né? E o pescador também vai pela bola. Então, a priori, essa pesca não é lícita, porque eu tenho um derrubador e um tacleador ali. Ah, Xavier, no caso, o tacleador ficou ali longe, não atrapalhou em nada. Aí é casuístico e certamente todos os árbitros aqui, a gente está em prol do jogo, né? Então, tudo que não for diminuir a velocidade do jogo, contem com nós, contem conosco, né? Então, aqui só a gente não fez nenhum vídeo sobre sealing off, que é um tema, né? Super recorrente, mas a gente acha que a Lei 13 ela basta, né? Se eu tenho que jogar de pé, é isso. Ou seja, o sealing off, que ele ocorrer, teve uma influência direta no jogo? Se tiver, sim, nós vamos penalizar. Se não tiver, a princípio, o jogador que está indo para o chão, ele que está perdendo tempo indo para o chão, né? Então, é um tema dele. Enfim, a gente colocou aí 4 vídeos. Vamos rodar vídeo, que é mais legal do que ouvir o Xavier. Aí a gente tem o jogador laranja, claramente não sai. Vai o pescador, tá lindo, uma posição boa, tá na bola, sai lindão, mas... E aí a gente vê que o tacleador, ele atrapalhou a chegada. O segundo vídeo... Vem de novo, para quem sabe fazer o try Opa! aí. Tem pesca, tem a bola.
A Vem gente de vai ver novo, pra quem sabe fazer o play aí. a narração do amigo, né, com os retoques da Vem Beatriz. de novo, pra quem sabe fazer o... Nessa jogada aí, a derrubadora não solta, e por isso que ela sai com a bola toda lindona, né? Então aí a ideia é justamente clear release. E a gente não fala assim, o clear release, ou que fique claro, é de bobos. É no fundo para vocês ajudarem a gente. Porque se a gente vê claramente, vai ficar muito mais fácil para a gente definir. Porque às vezes depois a gente vai ver frame por frame, puta, tinha soltado, tinha. Mas se vocês, os jogadores, ajudarem a gente, é melhor para todo mundo. O terceiro vídeo. Ou seja, o jogador está pelo lado dele, mas ele está passado, ele está totalmente apoiado em cima da bola, ele não está se sustentando. Então a gente vê pela posição dele, ele está passado, penal contra o vermelho. Depois a gente vai passar essa apresentação para vocês, mas enfim, era só para a gente ter algumas imagens até do último, né, Super Sevens para passar. O segundo tópico que a gente trata aqui um pouquinho é o Scrum, né? E de novo, o Scrum, que é a Lei 19, a princípio, dentro, né, do Sevens, ele é uma reposição de bola, ou seja, ele não é o Scrum, né, filosófico do rugby, ele é uma forma de repor a bola. Então, nesse sentido, né, tem algumas coisas aí que, enfim, que a gente está olhando, ou seja, primeiro, né, está todo mundo pronto, está todo mundo estático, está tudo certo. Quando sim a gente pode entrar, né, a gente tem que estar conectado. E se por acaso um time, que normalmente sempre é o que não tem a bola, quer realmente empurrar, ele vai ter que empurrar em direção ao gol contrário e não para cima, ou seja, né, de uma forma de manter, né, a sua posição correta. E depois, só agregando em relação ao ano passado, o número 9. Realmente a gente vai ser muito mais street, muito mais, ficar muito mais de olho, né, em relação a esse número 9, que ele realmente não pode passar. Então, é a mesma regra do 15, ele fica ali junto e depois ou ele espera, né, ou ele vai defender por trás. É um tema também que se comentou um pouco, até em virtude, né, da etapa de Sevens que teve em São Paulo, né, em relação ao ruqueio. Pô, mas ninguém ruqueia, mas não sei o quê. A gente vai manter que nem o ano passado, ou seja, tem que ter o ruqueio, não é o nosso grande foco. O que não dá, e o que sim a gente vai marcar, e tem um vídeo aí que mostra, é quando a jogadora já coloca diretamente a bola para trás, para ela mesmo buscar. Enfim, vamos ver um pouquinho de vídeo, que fica mais fácil da gente entender. Olha a introdução. Essa introdução vai ser penalizada com free kick. Não vai ser porque não vai mais ocorrer, né? Porque claramente a número 9 manda a bola para trás e aí sai. Então, isso não. Aí a gente teve um pré-push. Verde. Aí um time que, entre aspas, domina, mas vai completamente para cima. Penal do azul. E normalmente o penal costuma ser, né, do time que não possui a bola, que é quem quer pôr mais pressão. Esse 9 se passou pela regra nova, pela regra antiga, por todas, né? Mas a ideia é ficar ali na linha média. Seguindo no setups, depois a gente tem o lateral. E o lateral, enfim, justamente, que a gente quer principalmente, né? A gente quer que tenha o opositor, ou seja, não esqueçam de colocar o opositor,
e a gente quer esse espaço, o espaço entre as fileiras, ou seja, de novo, assim como, né, o Scrum, né, não deveria ser um espaço de muitos problemas ou de grandes questões. Lembrar também que aqui vale a regra nova, entre aspas, ou seja, né, só pode se cobrar uma bola torta a partir da existência de disputa. Se não houver disputa, não, sem prejuízo de a bola no primeiro homem ou na primeira mulher, esta sim não pode ser torta, mesmo não havendo disputa. Então, vamos ver um vídeo que a gente tem aí. Até esqueci que vídeo que a gente guardou aqui. Olha, parou. A gente vê desde o início, a gente vê que não tem opositor e que não tem espaço. Então, ó, o opositor do amarelo não está no lugar dele, enfim. Até porque é o árbitro, e enfim, que nem teve na etapa e está tendo no Mundial, ele vai ficar nessa posição que a árbitra de verde está, ou seja, ele vai ficar na frente para depois correr. Opa, eco. Ele vai estar super de olho nisso. Então, para a gente agilizar isso, lembrando de novo, né, que jogo de sevens é tempo e espaço. Então, espaço faz toda a diferença. Passando por uma coisa bem simples, o início e os reinícios da Lei 12. A gente não vai entrar numa polêmica sobre se seria um Scrum, se não seria um Scrum. Vai ser sempre free kick, qualquer infração que decorra daí. Aí a gente vê, né, nesse vídeo uma Yara correndo de outra Yara. Opa, já foi? Ó, número 13. Super passada, número 13. Free kick no meio contra outro time. De novo, é a típica infração que não precisa ocorrer, né, para ninguém. Beleza? Depois vamos ter, claro, também jogo sujo, e aí a gente entra na Lei 19, e aí a gente tem outras responsabilidades enquanto time de arbitragem, porque os assistentes têm que atuar com as suas bandeiras ou não. Lembrar vocês que, além da gente ser ruim, da gente errar, a gente está sem rádios. Então, é algo também que não é tão imediato. De todo modo, vamos colocar uns vídeos. Acho que o primeiro deve ser um belo tacle pilão, que o árbitro na hora não viu. Teve um tacle pilão, o tacle pilão com essa queda, que essa queda a gente vê que é uma queda perigosa que leva para um amarelo. Não foi diretamente de cabeça, mas ele cai ali com o ombro dele, deveria ter sido penal e amarelo. Segundo vídeo de jogo sujo que a gente tem. E já sai jogando com a Agatha ali, já não quer perder tempo a Agatha, porque não tem muito tempo. Teve uma jogadora da Poli ali, que após o passe, que eu acho que... Enfim, e já sai jogando com a... Acho que não era a Agatha, acho que era outra, mas tudo bem. Ela leva um tranco ali, sem bola, não é nem um taque sem bola, né? É tipo uma ombrada, passível até, dependendo da temperatura do jogo e do ângulo, até de um amarelo, uma jogada dessa. Então, realmente, evitar, essa é uma carga a destempo, né? Aí a gente vê um claro tacle alto, que não é mais que um tacle alto. Ou seja, foi em cima, perigo zero, tranquilo, cobrou, mas cobrou fora da marca, volta. E aí depois uma outra questão também, até a gente sempre, né, parafraseando, né, o Santiago Gomes Cora, né, o jogo das nuvens, né, que é o jogo dos sevens. Então, ele se define muito no ar. Esse aí pegou a destempo, claro, smooth, levinho, só penal. Né? A gente, enfim, tem algumas outras disputas aéreas que a gente tem que estar mais atento aí. De novo, reforçar os assistentes para entender, para a gente pegar uma boa foto. E acho que, enfim, que interessa a todos aí, vocês e a nós, né, as três situações, né, de tolerância zero, ou seja, que vão ser amarelo. Então, a gente tem aí, o 15, um claro tapping, tchau, amarelo. Boa. Segundo vídeo tem que recuar 10. E o jogador também, óbvio.
está mostrando que está saindo, ótimo. Não recuou 10, o que vai acontecer? Ele vai levar amarelo e vão ser mais 10 metros. Ou seja, não recuou 10, claramente não recuou. E o árbitro tem a obrigação também de avisar, ó, deixa jogar, né? É nesse primeiro espaço, até para estimular e prevenir. Beleza? Então, rolou a peça que o jogo parou. Opa! E o 15 jogou a bola longe. Vai lá buscar. Amarelo. Então, essas são as situações de amarelo. É algo que é importante, enfim, vocês saberem também, já teve o ano passado e a gente, enfim, recomendou de novo esse ano, é que na maioria das vezes de situações de penal e vantagem, é melhor já dar o penal, porque um time está pegando o outro indo para trás, tem milhões de razões para isso, e lembrando também, né, que o Sevens é tempo e espaço. Se é tempo, eu não tenho, né, a vantagem ela vai ser rápida, talvez não seja tão boa, eu não tenho tempo de dar muito tempo na vantagem, porque eu não tenho tempo também tanto para voltar. Então, a recomendação, a priori, é claro que vamos caso a caso, é realmente cobrar o penal imediatamente. Em relação ao no-con ou esse tipo de falta, a gente entender um pouquinho melhor a segunda foto e aí cobrar ou não. Por fim, mas não menos importante, o tempo do cartão amarelo ele passa a contar da hora que chega na mesa. Toda a substituição, isso é importante. A volta do amarelo também, isso ano passado foi ruim. Ela deve ser autorizada pelo árbitro assistente antes de qualquer ingresso. Então, ele vai passar pela mesa. Da mesa, ele se dirige ao assistente que está do lado dele, que é essa pessoa que vai autorizar. 5 substituições em bola morta, o tempo leva o central, o tempo do amarelo é da mesa. E aqui lembrar, né, que banco de reservas não é torcida, para a gente se respeitar todo mundo. E, enfim, e esse final de semana, até porque tem o jogo dos Cobras, a gente convidou assistente 1, Sérgio Alvarenga, árbitro do Paraguai, e assistente 2, Nerea Levone, ou Levore, agora eu esqueci, lá o Calvo já vai me corrigir. A Nerea como assistente 2. Então, vocês vão ver que a ruindade da arbitragem está espalhada no continente. Na verdade, está no mundo. Mas a gente está trazendo 2 gringos, a melhor argentina, né, e o melhor paraguaio. Vocês verem que não é só a gente que é ruim. Vou pedir para também qualquer jogada que vocês queiram conversar e tenham dúvidas, vocês podem se dirigir à minha pessoa ou à pessoa do Vitor. A gente vai estar lá no torneio, eu vou estar mais na beira do campo, o Vitor vai estar em cima. Enfim, para a gente tirar dúvidas, ter trocas, enfim, vir com jogada para afirmar a sua certeza. Enfim, pode vir também, eu não tenho problema nenhum em ajudar na autoestima das pessoas, mas o bacana é ter troca para a gente, enfim, até melhorar para o segundo dia. E lembrando também, né, como tem várias coisas aí em jogo, Bolsa Atleta, etc., a gente sabe que vai estar todo mundo super nervoso, uma pilha, enfim. Mas a gente sempre tem que lembrar das nossas sequências, né? E a nossa sequência, né, é isso. Primeiro é segurança, né? E nesse sentido aqui, né, a arbitragem aqui, enfim, termina. Já falei para a turma também estar atenta, se por acaso verificar alguma situação, e vamos passar para quem interessa. Ícaro tem dúvida, outras pessoas também devem ter milhões de dúvidas. Eu estou aberto, Júlio, como você quiser. Boa, obrigado, Xavi, pelas informações aí. E aí, eu não sei, se alguém tiver alguma questão em relação à arbitragem, fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar. Caso contrário, a gente avança para a próxima pauta, que é a da Bia. E nesse meio tempo, quando a galera vai se encorajando a perguntar, quem conseguir abrir a câmera e conseguir lá fazer, aí é legal para a gente ter um pouco mais de interação aí, tá? Tem bastante pessoas na sala, então quem conseguir é bom. Bom, acho que tá todo mundo calejado já, né? Então, em questão da arbitragem, boa. Pode falar, Ana. Botão errado, desculpa, tava ligando a câmera. Ana é das nossas. Tranquilo. Bom, Bia, pode dar... Você sabe sobre essas câmeras, é só uma questão que é interessante, Júlio. Quando a gente fazia as reuniões na época da Covid, né, as grandes reuniões, né,
de repente alguém apagava a câmera. Eu falei, não, por que apagou a câmera? Não, não, porque eu estou me trocando. Então, na verdade, quem estava de câmera apagada estava se trocando ou não estava passível, né, de aparecer no vídeo. Então, era isso. Sempre se está escuro, quer dizer que, enfim, o Ícaro, o João Vitor, o Boi, o Vinícius, a turma está... Carolina, Caterina e Bolívia, está todo mundo se trocando. Que bom. Boa. Horário do banho, né? Horário sagrado. Pode fazer a questão? Claro, opa. Eu observei no Sevens 2 de São Paulo que a vantagem ela vinha sendo cortando muito rapidamente, muitas vezes. Isso não quero questionar se só quero saber se isso vai acontecer. As vantagens são rápidas no Sevens. Sim. Mesmo que tenha uma vantagem ali, e aí o pior de tudo é que a gente percebe que às vezes retrocede o ataque, aí volta na marca, quebra todo o ritmo. De novo, a recomendação, até porque Sevens a vantagem é rápida, né? E vira e mexe, tendo em vista as destrezas dos nossos times e tudo isso, né? O que acontece, a gente percebe, e até em nível mundial, que é melhor dar imediatamente o penal. Você pega todo o time voltando. Então, a nossa ideia, sim, é estar atento, mas, a princípio, não dá vantagem à toa. Ou seja, em vez de eu colocar esse braço aqui, coloca já direto esse. As vantagens são... Mas tem uma consequência para o jogo também. Tem maior número de tapping. A pessoa já prefere sair jogando rápido. Eu não entendi a questão. Tapping é um tapping. Puf, o que tem a ver o tapping com jogar rápido? Tap. Habilitar a bola rápida. Isso que eu ia explicar. Ué, qual o problema eu não entendi a questão. Desculpe. Não. Era só dizer o seguinte, que isso acaba moldando a forma dos times jogarem. Só isso. De novo, o que é uma vantagem? Né? A vantagem está definida lá na lei, né? Ela pode ser tática territorial ou tática territorial. Pois bem, o que a gente percebe do jogo e do jogo que nós jogamos no Brasil? Que 86, 87% das vezes, a grande vantagem é você me dar imediatamente o penal, porque eu vou ter um melhor espaço para jogar. Porque eu não quero te dar vantagem, depois corta, volta, ou que nem se falou. Uma vantagem ela é rápida, então eu vou ter dois passos, eu já estou numa situação de 2-1, mas eu estou a 10 metros para trás. Aí eu faço o no-com. Pô, mas isso não é vantagem. No 15 não é, no Sevens é. Perfeito. Alguém mais? Bia, Chave, obrigado. Bom torneio para vocês. Vamos com a Bia. Oi. Boa noite a todos. Julião, posso compartilhar? Está autorizado, Bia. É só você fazer por aí. Obrigada. Vou ser bem breve também. Primeiramente, agradecer a todos. Não sei se todo mundo me conhece. Eu sou Beatriz Rodrigo, fisioterapeuta. Estou aí desde 2016, 2017, com o projeto Bem-Estar do Jogador. E há 2 anos, mais ou menos, junto com a World Rugby e a Sudamérica Rugby, a gente vem cada vez mais sendo cobrado, como Brasil, para que nós tenhamos dados, que nós possamos mostrar que sim, a gente faz um rugby seguro no Brasil. Então, o desenvolvimento sempre nos deu a oportunidade em estar com espaço durante os torneios. Acredito que todos já tenham visto. O meu foco principal não é falar o que é o programa Bem-Estar ou falar, né, sobre a tenda que todo mundo já deve ter visto. A minha ideia aqui, como eu sei que cada vez mais os clubes têm tido profissionais da saúde
para mim, é de suma importância que nós tenhamos cada vez mais força em relação ao que é o bem-estar e o que nós podemos oferecer para os atletas durante os torneios. E não só isso, agregar esses profissionais que vocês hoje, dos clubes, têm feito maior esforço para que tenha esse profissional, né, aproximar, porque às vezes é um profissional que nunca atuou com rugby, ou às vezes não entende muito bem em relação à incidência de lesão, ou de que forma trabalhar com prevenção de lesão no rugby. Então, nós do bem-estar, nós temos total foco, junto aí à arbitragem, a toda a mesa, para que nós tenhamos cada vez mais um rugby seguro, como o Xavier já falou de forma brilhante. E cada vez mais nós também estamos sendo cobrados em relação a isso. Então, nós vamos ter profissionais N2 à beira do campo. O que é um profissional N2 formado no curso de primeiros socorros? Isso não isenta ter ambulâncias, então nós teremos 3 ambulâncias que vão estar lá no torneio. A ideia é que esse profissional N2 ele esteja totalmente ali focado, olhando para o jogo, em que, se houver uma situação de concussão, por exemplo, a ideia é que esse profissional sugira para o clube ou para o profissional da saúde, ou caso esse clube não tenha um profissional da saúde, um responsável falando, olha, houve um contato importante, seja ele contato direto, cabeça e cabeça, ou um contato indireto em que houve uma chacoalhada muito grande da cabeça, e esses atletas começam a reportar sinais que a gente vê, mão na cabeça, ou o ataque está indo para o lado e esse atleta está perdido, um olhar confuso, enfim, nós temos alguns sinais em que nós possamos reconhecer aí uma concussão, e a ideia é esse profissional está ali na beira do campo, também uma vez que esse clube não tem um profissional da saúde, que nós possamos chegar o mais rápido possível na ação, ver ali se esse atleta tem condição de jogo ou não, e lógico, sempre comunicando com o clube para que não seja uma decisão final, tá? E também fisioterapeutas e profissionais da saúde que vão estar na tenda fazendo o quê? Orientando, fazendo bandagem, instruindo de como fazer um recover, de como esse atleta jogou 3 jogos no sábado, está se sentindo muito cansado, de que forma ele consegue otimizar a recuperação dele para fazer um bom torneio no segundo dia. E tudo que é oferecido durante os torneios nacionais, a ideia é que não só para categorias adultas, que às vezes ali a gente sabe que chega no domingo, pega o busão, segunda tem que estar na empresa, sentado na frente do computador, assim como a gente tem fomentado muito quanto aos juvenis para que essas informações cheguem no clube. E para que, mais uma vez, os clubes que não têm esses profissionais, que a gente consiga, e isso o Nina e o Vem Pro Rugby tem feito com muita excelência, que é aproximar o clube desses profissionais da saúde para que nós tenhamos a informação aí em relação a essas temáticas, tá? Legal. Então, aí é um pouco, o Julião vai falar sobre, mas a gente já, esse slide é compartilhado com os profissionais que vão atuar no torneio, então a gente sempre se preocupa como vai estar o clima, posição de ambulância, onde vai estar a tenda, que na verdade vai estar lá no cantinho, ali próximo à passagem dos atletas. A gente se preocupa muito em entender onde tem farmácia, supermercado perto, e isso também faz parte do nosso plano de ação de emergência. Esses slides vão ser compartilhados no grupo do BR, tá? Nós temos os materiais que o desenvolvimento fornece para nós, mas a gente sempre tentou e vem até hoje tentando criar, principalmente no adulto, essa disciplina para que o atleta que for fazer uma bandagem, para que eles possam ter um material também, e não só esperar que a gente disponibilize um esparadrapo. A gente vai ter ali algum, mas muitas vezes chega ali no domingo de manhã, a gente já não tem suficiente porque gastou tudo no sábado, né? Então, tentar criar essa disciplina, ainda dá tempo no Mercado Livre, eles geralmente têm aquela entrega rápida dos esparadrapos da Kremer, enfim, não trabalho com nenhuma marca, mas
esses rolos maiores de 10, 5 metros, eles costumam atender a todo o time, e a gente costuma orientar para que os atletas façam isso. Cuidando não só da parte pré-jogo, o desenvolvimento também foi contemplado aí com essas calças, essas botas pneumáticas e as pistolas de massagem, em que os atletas podem fazer uso, né, desse material. A bota pneumática ajuda na drenagem, faz com que as pernas fiquem ali um pouco mais leves. Alguns clubes já se organizaram e conseguem ter esse material, e para os clubes que não têm, serão muito bem-vindos aí no nosso espaço. Obviamente, a gente sugere que a pessoa esteja limpinha, chega com calção molhadão, não vai fazer. A gente solicita para que também o material tenha uma durabilidade maior. Não está aparecendo uma figura aqui, mas tudo que a gente faz nos torneios a gente contabiliza. Por exemplo, o nosso último BR foram 360 procuras, né? Então, a gente sempre reporta isso para os responsáveis do desenvolvimento, porque isso são números, e a gente está muito feliz com o que a gente vem construindo aí. Aqui é um feedback que quem está à beira do campo precisa passar. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande, e isso é um ponto que a gente vem trabalhando em relação a reporte de lesão. Então, nós tivemos um encontro do bem-estar do jogador em novembro do ano passado. Países que têm quantidades, às vezes, menor de jogos e organizações muito abaixo das nossas, tinham uns reportes de lesão que hoje a gente não consegue ter. Caraca, Bia, mas é muito difícil, nós somos em muito poucos. Eu entendo, mas eu vejo também como um lugar que a gente já não tem mais para onde fugir, sabe? E a ideia não é criar demanda a mais, por favor. A ideia é para que muitas vezes a gente tenha um plano de ação em que talvez a pessoa que esteja com um tempo um pouco mais flexível consiga ter ali no grupo do WhatsApp do time, ou um grupo ali sozinho, consiga reportar que 2 atletas do meu time, uma por concussão e uma foi removida porque torceu feio o joelho, eu vou trazer esse levantamento de lesão. Para vocês terem ideia, mais uma vez, no BR do ano passado, do fim do ano, eu tive 4 respostas. Eu acredito que com a quantidade de jogos que nós tivemos do sábado e do domingo, e a quantidade de remoções que nós tivemos, é impossível que nós tivéssemos tido 4 lesões. Então, hoje, nós vemos, né, como desenvolvimento, como algo ainda se criar um ritmo, e para que as pessoas se acostumem a fazer isso, mas eu vejo que para o futuro isso vai ser algo que a gente vai ter que fazer sim ou sim, e caso isso não seja feito, a lista de atletas a súmula não consiga ser entregue para o Gentili, e aí a gente conte com a arbitragem também. Enfim, a gente ainda não tem um plano, não é a ideia, e não vejam isso como uma ameaça, pelo amor de Deus, e sim como para que a gente consiga, mais uma vez, como o Brasil, se tratando de torneios nacionais, estar cada vez mais organizados, e para que nós... O que a gente vai fazer com o feedback de incidência de lesão? Cara, no Brasil a gente tem mais entorses de joelho. Tá, vamos começar a ver, será que a qualidade do campo, será que são as nossas prevenções de lesão? A gente consegue usar mais o Activate? Não vou me ater a isso, porque senão vou ficar até amanhã, porque eu amo falar, mas a gente vai usar esses dados e eles vão servir de alguma forma, enfim, para que todos sejam beneficiados, tá? Então, não é pensar sobre BIA, nem sobre CBRU, é pensar sobre rugby. Então, queria deixar isso muito claro. Eu gostaria de propor essa tarefa para os clubes. Eu vou colocar no chat. O Vitor Ramalho vem nos ajudando muito com isso e trazendo através de Instagram, de página do link mesmo, né? Das redes sociais, do site da CBRU. Para que eu preciso ter um plano de ação de emergência? O que eu estou fazendo aqui com vocês é um plano de ação de emergência. E a ideia, como eu falei, isso não vai ser obrigatório. Muitos clubes já fazem, já têm isso organizado e conseguem me mandar.
Então, a ideia é para que vocês acessem esse documento, que eu vou colocar o link. E o exercício de ter um plano de ação de emergência é: eu tenho 4 staffs para 3 categorias. E eu entendo quem é treinadora de cada, quem é treinador. Tá, só que um atleta se lesionou da categoria feminina. Quem vai com ela para o pronto-socorro? Porque quando acontece esse fato, começa a rolar uma coisa tipo banheira do Gugu, sei lá, começa, meu Deus, quem vai? Calma, e a ambulância tá lá e a menina tá com o joelho torcido. E eu, calma, gente, cadê os documentos? Caraca, não sei, perdemos. Não tem um Google Drive com uma foto do RG dessa menina, e aí começa, fogo no parquinho. Se a gente já tem tudo isso antecipado, organizado de forma prévia, talvez nós consigamos minimizar esse desespero. Não, vai ser uma atleta do próprio time, que acaba acontecendo. E mais uma vez, não é da demanda, eu entendo que, Bia, cara, tu tá trazendo isso na segunda e o torneio é sábado, tá tudo bem. O clube que conseguir, beleza, eu até consigo dar feedback de tá legal, vamos melhorar, que é o que alguns clubes têm feito comigo e eu tô amando, mas é uma forma para que nós tenhamos cada vez mais um mapa de como o meu clube, o meu time, o meu dia de torneio vai estar organizado, para quando acontece algo, eu não fique desesperado sem antecipar o problema, tá? Isso foi também uma ação que a gente fez na World Series, e quem me conhece já sabe, quem está comigo e outros fisioterapeutas, como, por exemplo, a Andriele do Jacareí, o Fujita, o pessoal do Iguanas, enfim, a Maria do Melina, tem como listar todo mundo que tem feito um trabalho e se preocupado muito com essa temática de concussão. A ideia é que, em breve, no Instagram, nós tenhamos todo esse material, que talvez possa ser impresso em PDF. Isso é um guiazinho de bolso. Então, talvez falar de concussão, todo mundo, bateu a cabeça, tira aí do campo, semana que vem volta. Não é sobre isso. A gente, nesse card, nesse guia de bolso, fala um pouco ali também sobre retorno gradual ao jogo, com o QR Code que a World Rugby nos dá. Então, é um tema que a gente sabe que ele é importante, a gente muitas vezes não entende o que fazer quando acontece, e a gente não entende como voltar essa atleta para o campo. Não, ela tá tonta, tá com dor de cabeça? Não. Mas eu sei que pode ser que ela comece a apresentar sintoma daqui 48 horas, não sabia disso. Voltei ela para o jogo, ela teve mais 2 batidas de cabeça. E ao invés de 21 dias de retorno, pode ser que depois de 6 meses daquele BR7 de 2026, chegou no BR7 de 27, essa menina fala: você acredita que desde aquele lance, minha cabeça nunca mais parou de doer e meu desempenho no trabalho diminuiu? E, cara, eu tô dando Nocom pra caramba e não sei por quê. Uau, pode ser advindo de uma concussão, tá? Então, muito obrigada a todos, né? Eu sou muito grata por esse espaço, por esse lugar, por esse movimento que a gente tem de ter esse lugar da saúde. Quero poder cada vez mais ajudar. Contem comigo e, mais uma vez, não é sobre a Bia, porque talvez amanhã eu não esteja mais aqui, é sobre o rugby do Brasil, beleza? Quem tiver dúvida, é nóis. Até sábado. Show, Bia, obrigado. Marcinha tá com a mão levantada. Eu vou tentar falar sem desligar aqui, porque já caiu 2 vezes, tá? Sobre a relação da concussão, acho que quando a gente faz a listagem dos hospitais mais próximos, talvez seja interessante, é corresponsabilidade de todos, tá? Não só da equipe da saúde, da CBRU, mas a gente poder saber qual o hospital tem um neurologista e a tomografia em funcionamento. Eu acho que isso facilitaria nos casos de concussão, para a gente já poder direcionar, ao invés de um atleta e uma equipe ficar com um atleta numa fila de espera, remoção para outro hospital, esse tipo
esse tipo de caso específico, que é a concussão, que é o mais grave normalmente, né? Assim, dentro de todos, assim, é o que tem a maior preocupação. Talvez a gente poder fazer esse levantamento, talvez no dia ou previamente, acho que ajudaria a todos. É só uma sugestão também. Má, e super acolhida, e aí, para isso, eu vou colocar todos na mesma página. O que que acontece? Quando a empresa de ambulância ela é contratada, seja ela de onde for, né? Seja a Help Valley, que geralmente é de São José dos Campos, seja a empresa do Vladimir, a empresa do Júnior, enfim, todas que estão aí no nosso escopo do desenvolvimento, algumas UBSs, UPAs, hospitais municipais, que geralmente, o que que acontece? Atletas que têm plano de saúde falam, não, me leva para o particular, por favor, eu quero ir para o Einstein. Por protocolo da ambulância, não pode. Geralmente, eles têm que levar para um SUS, e aí o SUS direciona para o hospital particular. Então, cada empresa acaba que trabalha do jeito que eles têm ali como organização. O que que acontece? No último BR, lá em São Roque, o que que aconteceu? Tinha um hospital ortopédico com ressonância e tomografia. No sábado, tiveram muitos acidentes de moto. Todos os acidentes de moto entraram como prioridade. E aí o cara da ambulância para mim, Bia, tipo, você tá com muito atleta aqui do seu torneio, eles não vão passar, porque os acidentes de moto estão na frente. Então, existe essa problemática. O que já aconteceu comigo em São José dos Campos? Leva para o hospital municipal. Chega lá, sempre tem uma ajuda, imagina quantas vezes o Mal salvou, tipo, de falar com um com o outro, sempre fez assim, de coração, mas, liga e fala, Moura, beleza, não sei o quê. Cara, quebrou a tomo, só tem raio-x. Tinha uma atleta de São Paulo com uma fratura na vértebra, ela ou seria removida para São Paulo, enfim. Então, a gente conta com esses advindos. E aí eu acho que você está certíssima. Se a gente consegue sempre, e outra, ter neurologista é quase impossível. Ou tem um clínico, ou tem um ortopedista, que já ajuda muito. O cenário que a gente vê hoje no Brasil os médicos não sabem o que é concussão. Por quê? Uma vez eu já fui removida com uma atleta e o médico falou, olha, ela não convulsionou. Eu falei, ok, doutor, tá tudo bem. Realmente, a gente acha que ela teve uma concussão. Não, mas ela não convulsionou. Enfim, com o próprio médico discutindo que não sabia o que era uma concussão. Eu vou fazer o seguinte, e aí eu, Bia, me encarrego contando com os profissionais da saúde que vão estar lá comigo e estão aqui na reunião. Vou chegar sábado de manhã, a ambulância tem que chegar pelo menos 1 hora antes. Eu vou tentar prever essa informação no sentido de confirma para mim, Júnior, qual é o hospital municipal que vai remover os atletas. Porque a gente está se tratando de São Paulo. Dentro do plano de ação, se vocês tiverem alguém que tenha um carro de apoio, por exemplo, sutura não faz em ambulância. Precisa suturar para voltar para o jogo porque não concussionou, abriu o supercílio. Não vomitou, não está com visão turva, fez os testes e tal. A indicação é remover e não voltar, mas aí, enfim. Foi lá, deu o ponto, tá apta, tá lindo. Foi no carro de apoio, porque a ambulância não vai remover por conta de uma sutura, tá? Então, a gente já vai indicar o hospital mais próximo. Vocês conseguem dizer, ambulância, tenta entrar em contato, vocês sabem se tem um neurologista? Enfim, o que foi colocado aqui por vocês, eu vou colocar lá no grupo do BR, vou até escrever agora aqui no grupo que já tem dos físios nosso, que a gente está conversando, para que eles me ajudem nessa missão e colocar e conferir quais são os hospitais que a ambulância vai remover e eu já vou mandar no WhatsApp com o link do MAPS. Pode ser? Mais boa. É uma informação super importante. Acho que neuro a gente é mais escasso até do que uma tomografia, né? Então, acho que a predileção à tomografia, ela vem antes de um neuro.
assim, no Sim. meu leigo entendimento, né? Sim, sim. E aí, sabido que concussão é uma lesão funciona só muito rápido, e para aproveitar que a gente está com 42 pessoas aqui rápido. Concussão é uma lesão funcional do cérebro. O que quer dizer isso? Eu identifico através de sinais e sintomas. Então, a concussão ela não é identificada através de exame de imagem, tá? Então não é com raio-x, não é. Tem que fazer, a tomo tem que fazer, porque às vezes tem um aneurisma, tem um derrame, tem que fazer. Mas a concussão, ela viu um sinal, a atleta me reportou um sintoma, tá concussionada. Bia, umzinho. Tipo, ela bateu a cabeça e só tá enxergando muito embaçado, é concussão. Então, assim, é sobre isso, tá? Mas não, isso não quer dizer que ela não possa ter tido um traumatismo crânioencefálico. E aguardem no Instagram que vamos falar sobre concussão. Obrigada. Bia, obrigado. Algum tema mais com a Bia? Tá. Então, beleza, pessoal, vamos dar sequência aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação só para guiar essa parte final nossa da parte operacional, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, galera, fiquem à vontade para abrir o áudio e falar, porque às vezes, como eu estou com a tela compartilhada aqui, às vezes não aparece para mim quem está com a mão levantada, tá? E fique à vontade para ir ao longo da apresentação também perguntando, tá? Bom, acho que como todo mundo já tem ciência, né? Mas acho que é válido reforçar. O local da competição é no estádio do Nacional, o estádio que o Cobras tem feito os jogos e o estádio que foi a etapa do Mundial agora em São Paulo, tá? O portão de entrada principal, ele é pela avenida, mas o endereço que dá no GPS é esse endereço aqui do Comendador Souza, que é a rua lateral, tá? Mas o portão de entrada do estacionamento, se eu não me engano, até coloquei acho que no outro slide ali, que é pela avenida em frente ao CT do São Paulo e CT do Palmeiras, tá? O evento é no sábado e no domingo. A Bia já compartilhou, mas eu trago aqui também a questão da previsão do tempo para o final de semana. Então, não tem uma previsão de chuva ao longo do dia, mas tem uma possibilidade de pancada de chuva no domingo à tarde, tá? Então, é importante todo mundo estar mapeado quanto a isso. E há uma previsão de calor, de bastante calor. Tá? Então, aqui a gente vai trazer um tema sobre a hidratação, mas é importante todo mundo já deixar isso no radar, que a gente vai falar na sequência aqui. Tá? A questão das categorias é masculino e feminino acima de 18 anos, atletas menores da idade recomendada podem jogar mediante a autorização que está como anexo no regulamento e enviada para o torneios@brasilrugby.com.br. Tá? Quem são as pessoas responsáveis, né, no torneio? Então, aqui a gente tem na parte de eventos geral, a gente tem ali o Arthur Mota, o Tutu, e o Vitor Ramalho, da comunicação, responsável aqui por essa parte geral do evento. Na plataforma, né, no Sistema Sport TI, a gente tem o Gentili, que também está aqui na reunião e também tem falado com vocês no grupo. Na arbitragem, a gente tem o Chave, ali com o suporte do Vitor, com o Vitor Hugo. Na parte de alimentação, a gente tem o Tutu junto com a Patrícia, que é responsável do buffet. No bem-estar está a Bia. Na comunicação está o Vitor Ramalho. E a gente tem ali também, em relação ao evento do Cobras, porque a gente vai estar compartilhando o espaço, o Pedro Santana como responsável, tá? Toda a parte prévia aí de organização, eu, o Júlio e o Pedro Jaú estamos dando um suporte também nessa parte prévia da organização, tá? Dando sequência, acho que aqui é um tema sobre a parte de disputas, e aí o Vitor, que está mais por dentro da parte de regulamento, vou deixar ele dar sequência, e aí depois eu volto com os outros assuntos. Pessoal, bom, a gente já tinha passado, né, a tabela, todo mundo já teve contato com ela, o pessoal também pôde fazer comentários aí ao longo da semana, né? No caso os dois torneios, na verdade, né, foram baseados no ranking de 2025, então a distribuição dos grupos foi feita dessa maneira. No caso aí do masculino, um sistema de disputa bem simples, né? São 4 grupos com 3 equipes, também utilizando a classificação do ano passado, por isso que a gente colocou aqui o ranking 2025, os inscritos 2026 para bater isso.
A nossa proposta é que as equipes façam pelo menos 4 jogos, então é por isso que essa tabela tem essa possibilidade, né? 4 jogos para cada equipe no mínimo. 2 primeiros de cada grupo vão aí para as quartas de final. Depois seguimos para as semifinais, final e terceiro lugar. A gente não tem disputa mais de quinto lugar e de sétimo lugar, já dá 4 jogos certinho, incluindo aí a quartas de final. Então essas disputas vão ficar realmente pro meio, não vão acontecer e vão ficar quinto lugar o melhor dos perdedores, das quartas de final e assim por diante. Tá? E a gente tem a disputa de nono lugar, de nono até 12º lugar, e acontecendo de forma integral com as equipes que terminaram em terceiro lugar nos seus grupos, também totalizando aí um mínimo de 4 jogos por equipe, tá? Ô, A Victor, gente colocou também. Oi. desculpa, aqui nesse não tem semifinal, é disputa direto de quinto e disputa direto do sétimo, tá? Não tem a semifinal. Exatamente, não tem semifinal. E temos aí, então, a gente já passou para as equipes, né, os critérios de atletas, de inscrição de atletas. São 12 atletas por súmula, 14 no torneio. A gente fez aquela ressalva com relação ao 13º e 14º atletas. Os 12 atletas inscritos de forma regular, né, que são os atletas que estão respeitando aquelas regras de elegibilidade de jogadores, ou seja, só pode atuar no Brasil Sevens, aliás, nos torneios nacionais por um único clube, né? É óbvio que pode ter empréstimo para um clube que não disputa torneios nacionais, então um atleta entraria entre esses 12 regulares, mas a gente permitiu ainda 14 ou mais 2 atletas que sejam atletas convidados, né? Que podem jogar torneio para outro clube, mas estão entrando de forma especial aí no Brasil Sevens. E aí, quem tiver dúvida também pode perguntar agora, mas também a gente tem já a postagem que está lá no Instagram da Confederação, também está no site, sobre essas regras de atletas, tá? Aí vamos para o feminino. Aí no feminino a gente tem uma questão de termos 14 equipes. A lógica é a mesma, né? Seguindo o ranking de 2025, baseado aí depois com os inscritos de 2026, então a gente tem a comparação ali embaixo. Nesse caso, a gente fez 2 grupos com 4 equipes, 2 grupos com 3 equipes. Dentro dos grupos A e B, as equipes jogam somente contra as equipes do mesmo grupo, totaliza aí 3 partidas. No caso dos grupos C e D, são jogos intergrupos, então os times do grupo C enfrentam apenas os do grupo D, também para totalizar 3 partidas e vice-versa. Tá? E aí a gente entrou numa questão importante da sequência da competição, da classificação para as quartas de final, que na tabela original que a gente tinha publicado, a gente tinha a questão de ter colocado, né, primeiro escolheu 2 times de cada grupo avançando, indo para as quartas de final. O que a gente constatou com base nos comentários que foram feitos, nessa revisão da tabela, é que a gente tinha 2 questões importantes aí para entender. A primeira de fato, 2 equipes passando de cada grupo daria um desequilíbrio em termos dessa relação, nessa razão, número de participantes de cada grupo por número de classificados. A gente teria 2 grupos que estariam classificando 2 de 3 e 2 grupos que estariam classificando 2 de 4, o que não é bom. E a mesma coisa com relação aos grupos C e D. A gente tinha, por serem jogos cruzados, a possibilidade de alguma equipe não ter vitórias e ainda assim se classificar para as quartas de final, se fosse duas equipes por grupo. Então, o que a gente entendeu, e essa proposta que a gente colocou lá nos grupos, era justamente as quartas de final tomarem um ranking da primeira fase. Então, a gente vai ranquear as equipes de 1 a 14, independente do grupo onde as equipes estão. 1 a 14, os 8 melhores vão para as quartas de final, o que significa que a gente pode ter algum grupo que passe em 3 equipes e um grupo que passe em uma equipe, por exemplo. Mas pelo menos a gente tem essa garantia de que todas as equipes têm uma razão de disputa vagas por número de participantes igual e não tem esse risco de ter equipes com 100 vitórias avançando nas quartas de final. Então, por isso, desse regulamento. As equipes que vencerem as quartas de final vão para as semifinais, depois temos primeiro lugar e terceiro lugar também. Não há disputas depois de quinto a oitavo lugar, não tem mais semifinal, já temos aí direto quem são os classificados, né, como tá aqui, né, primeiro, melhor perdedor, na verdade, quinto lugar é melhor perdedor das quartas de final, né, é só esse que faz essa arrumaçãozinha aqui. E a gente tem as disputas diretas de nono, 11º, 13º lugar, com base nas equipes que ranquearem abaixo e não se classificarem para a quarta de final. Aí temos perguntas? Pô, Vitão, valeu. Não sei se alguém tem Acho alguma que é isso, pergunta. né? Se alguém tem alguma pergunta até aqui, senão damos sequência.
Tá. Programação do evento, tá, galera? Aqui tem alguns pontos importantes que a gente vai tratar com vocês e para que o evento realmente aconteça da melhor maneira possível em questão de horários, né? Então a gente tem sábado com jogos iniciando às 10 da manhã e encerrando os jogos ali às 9 horas da noite, caso não tenhamos atraso, tá? Se a gente tiver atraso, a gente tem uma janela ainda ali para ajustar essa questão desse atraso ao fim do dia, tá? No sábado, o estádio está liberado a partir das 8 horas, né? Então, para as equipes que estão se programando chegar pela manhã, tem essa liberação do estádio às 8. E o horário, início e término das refeições programadas ali pelas equipes que vão e que adquiriram ali tanto o almoço quanto a janta no sábado, quanto o almoço no domingo, e o terceiro tempo no domingo, tá? E aí, ao fim do domingo, a gente tem a premiação. Para a ciência de todos, a premiação ela não acontece no campo, tá? Ela acontece na área externa, depois a gente vai mostrar para vocês, porque a gente precisa liberar o campo 1h30 antes, 1h45 antes ali do jogo, para a preparação do jogo dos Cobras, tá? E o jogo dos Cobras está previsto para as 19 horas, tá? Dito isso, a gente tem ali, a gente vai compartilhar com vocês essa run sheet, tá? Tem o link aqui, eu acabei de fixar o link nos 2 grupos. Ela vai ser uma tabela online que vai ser alimentada ali ao vivo com os placares, para quem tiver ao longo do dia querendo saber qual o placar de qual jogo, ela vai ser alimentada online, com a questão dos horários também, caso tenha algum atraso. Então é importante estar acompanhando ali também essa questão, não só o placar, mas os horários, tá? E a gente vai adotar essa programação de preparação para jogos, tá? Então, a gente tem 40 minutos antes do jogo, a gente tem que estar com a súmula no sistema, tá? 30 minutos antes, inicia o aquecimento, tá? Faltando 10 minutos para o jogo, é o encerramento do aquecimento. Faltando 8 minutos para o jogo, a equipe ela tem que estar saindo da área de aquecimento, seguindo o trajeto para o túnel, tá? E 2 minutos antes para o jogo, a equipe tem que estar pronta no túnel para entrar em campo, e acontece o sorteio nesse momento, e faltando 1 minuto, é dado a liberação para entrada em campo, para a gente iniciar a partida no tempo zero ali, nessa contagem regressiva, tá? Nessa tabela, vocês vão ver, né? Deixa eu abrir ela aqui para ver se ela vai. Júlio, só lembrando, também está no site, também tem. No site app da CBRU também tá. A tabela vai estar sendo atualizada em tempo real ali pela equipe do Gentili, tá? E aí, com relação só a lembrar o pessoal, né? No domingo a gente vai ter transmissão, todos os jogos vão ter transmissão. O YouTube da Brasil Rugby, sábado inteiro, domingo até meio-dia. Depois, de meio-dia a 5, a gente tem transmissão do Canal Olímpico do Brasil, canal do COB. Por isso que a gente está frisando bastante com relação à súmula no Sport Day 40 minutos. Tá? No ano passado funcionou mais ou menos, mas razoavelmente bem melhor do que no ano anterior. Então, frisar isso para a gente poder ter as escalações corretas para passar para a transmissão também. Tá? Gentili, eu vou até mexer na sua tabela aqui. Eu vou deixar de vermelho, porque isso aqui vai ser fundamental, tá, galera? Essa saída de trajeto para o túnel. Esse horário ele vai ter que ser respeitado sim ou sim. A gente vai ter uma pessoa lá no campo informando para vocês que vocês precisam ir já para o túnel, tá? Então eu vou mostrar o porquê. Algumas pessoas já conhecem lá, mas eu vou mostrar o porquê, tá bom? Mas isso aqui vocês vão ter acesso, tá? Com essas informações sendo atualizadas ali ao vivo, beleza? Dando sequência, tá? Em relação à inscrição de atletas, o prazo, a gente tem até a quarta-feira, até o fim do dia, né, às 23h59, o sistema vai estar aberto, depois ele se encerra para inscrição, tá? A gente tem 2 pontos de atenção, um que o Vitor já falou, que são atletas convidados, que deve ser preenchido forms, então o Gentili já rodou um forms de indicação de quem são esses atletas convidados. Não são atletas nos cenários de empréstimo, como o Vitor falou, são esses atletas convidados. Eles têm que estar informados nesse forms para estar sendo validado ali, tá? E um segundo ponto, atletas do alto rendimento, tá? A inscrição ela vai ser fechada na quarta-feira. Do feminino, a Crystal já teve a liberação ali com as meninas que vão poder estar atuando no BR7s. No masculino, os treinadores que têm atletas no sistema já estão em conversa com o Josh. Eu tive uma conversa com ele ontem para alinhar isso com ele ainda. Porém, tem alguns atletas, o 22º, 23º e
potencial 24º, né, que é o atleta suplente ali da súmula, ele só vai conseguir definir na quinta-feira. Tá? Então, caso algum clube tenha esse atleta previsto, você precisa informar o Gentili, tá? Que ele vai fazer essa alteração na inscrição. No entanto, esse clube tem que estar com os 14 atletas inscritos na quarta-feira. Tá? Caso esse do alto rendimento venha, algum desses 14 vai sair e o 14º vai entrar. Tá? Então, é importante estar isso bem alinhado para a gente evitar qualquer tipo de problema aí quanto a essa questão de inscrição. Beleza? Parte de alimentação, tá? Então, para que todo mundo tenha ciência, né? A alimentação, ela vai ser servida no local para as equipes que contrataram, tá? A entrada para o refeitório não precisa ser feita em grupo, então vai ser na área que é a parte do Cobras ali, né? Da lanchonete, da parte que vende ali as alimentações, e na onde acontece o terceiro tempo do Cobras, vai ser naquele mesmo espaço. E o controle ali de acesso, na realidade, ele é por ficha. Então, você só vai poder almoçar ou jantar se você tiver uma ficha para poder fazer essa refeição, tá? E essa ficha, ela é adquirida pelo clube de forma antecipada. O prazo para isso era, se eu não me engano, até hoje, até vou compartilhar com vocês, tá? Que a gente está nesse cenário aqui. Houve um erro aqui nessa questão, desculpa, do jantar, mas até o momento a gente tem equipes, isso era até 2 horas da tarde, tá? Então pode ser que tenham equipes que tenham entrado aqui na sequência que eu não sei dizer exatamente, preciso alinhar com o Jaú, tá? Mas a gente tem somente a pole masculino que se manifestou, a pole feminino não tinha se manifestado até o horário, mesma coisa Niterói, mesma coisa Iguanas, mesma coisa Aura, tá? Então as demais equipes, RPT, Melina, Indaiá Cougars, Pasteur, Rio Rugby, Goianos, Delta e Farrapos, se manifestaram que não vão querer alimentação no estádio, tá? E as outras equipes já fizeram a sua solicitação e os seus andamentos, tá? Então, caso alguém tenha mudado de ideia, peço que depois da reunião aqui, ou já imediatamente na reunião, já fale com o Jaú para a gente fazer esse alinhamento aí, esse ajuste da parte de alimentação, tá? E o terceiro tempo, como no BR7 do ano passado, ele vai ser custeado pela CBRU, que é ali os 2 churipãs, 2 cervejas por atleta, num total de 16 pessoas por equipe, 14 atletas e 2 staffs, tá? A gente não é possível fornecer a mais, vai estar sendo comercializado no local, mas a nossa quantidade se restringe a 16 por equipe, tá? Mapa do clube, tá? O mapa do evento, tá? Vamos lá. Aqui alguns pontos que são importantes. Queria começar primeiro com a parte da área de aquecimento, tá? A área de aquecimento, ela é no final do Nacional, é na onde aconteceu o aquecimento do Sevens Internacional, tá? E a gente tem um trajeto até lá de mais ou menos 450 metros, tá? Que dá mais ou menos aí 4,5 minutos a 5 minutos de caminhada, tá? Numa caminhada, num ritmo não de passeio, mas também não num ritmo acelerado, tá? Num ritmo normal aí, tá? A gente vai fazer esse caminho para aquecer, então aqui vai ser seguida essa linha laranja, tá? E o caminho de ida para o túnel, ele é pelo outro lado, porque a gente entra no túnel, na onde estava acontecendo a entrada também onde acontece a entrada dos Cobras e aconteceu do Sevens Nacional, do Internacional, tá? Por isso que a gente colocou lá e frisou que a gente precisa sair com 8 minutos da área de aquecimento para que a gente chegue a tempo lá nesse espaço, tá? Alguns pontos sobre esse trajeto, tá? Durante o dia não tem problema quanto à questão da iluminação, tá? Estamos falando de luz natural. O caminho, ele é um caminho calçado, mas tem algumas irregularidades, então fiquem atentos aí quanto a quem for fazer esse caminho de chuteira, tá? Então a gente pede uma atenção quanto a isso, principalmente nesse caminho de ida pro campo, tá? Porque essa parte aqui, ela é de terra batida, então ela é um pouco mais irregular do que essa outra parte que é de asfalto, né? E de blocos de concreto, tá? Então é importante todo mundo ter essa ciência, e esse caminho ele vai ser feito a pé, né? Então a gente não vai ter nenhum veículo para transportar o pessoal da área de aquecimento para a área de jogo, tá? Dito isso, a área de aquecimento, tá? Então, para quem não conhece lá, eu até tive lá, fiz 2 pequenos vídeos, é uma área grande,
tá? Tá bem gramada, tá com processo lá de irrigação, tá? E a gente vai dividir esse espaço mais perto do portão é o lado A, mais longe do portão de entrada é o lado B, tá? Para a área de aquecimento. De noite, tá? A gente está organizando para o quarto poste estar aceso, porque essa área ali na parte de trás, né? Ela está um pouco escura, então mesmo que a gente não consiga regularizar a iluminação, é possível aquecer normalmente, tá? Mas a gente está verificando porque foram mexer ali na parte estrutural e arrebentaram um fio, mas a gente está organizando para que isso seja corrigido, mas de toda forma, de noite tem iluminação para as equipes que vão jogar à noite para aquecer normalmente, tá? O que é importante nessa área de aquecimento? Tem 2 vestiários, um masculino e um feminino, cada vestiário com um banheiro, né, com um sanitário, porém com 3 chuveiros em cada um, caso alguém precise tomar alguma ducha, qualquer coisa do gênero. E tem um terceiro banheiro social aqui, que é um banheiro unissex, para quem precisar também durante o período de aquecimento. Tá? Então, tem essa estrutura que atende essa área de aquecimento no final ali do Nacional. Tá? Passado isso, a questão da área de aquecimento, tá? A parte de vestiários, tá? Vestiários de atleta, tá? Nós vamos ter disponíveis dessa maneira, depois eu compartilho com vocês. Os 2 centrais aqui, pelo túnel de entrada, são 2 vestiários que são femininos, então no sábado e no domingo, até 2:30 da tarde, eles estão liberados para uso das meninas, tá? E o masculino são os 2 vestiários que tem nessa outra entrada, que também tem acesso aqui por trás, como tem acesso aqui pela grade lateral do campo, tá? Da mesma forma, os meninos têm um vestiário no domingo até 2:30 da tarde. Por que tem essa restrição nesses vestiários até 2:30 da tarde? Porque a gente precisa entregar o vestiário limpo 3 horas da tarde, que é o horário que as avançadas das equipes do Super Rugby precisam para fazer a montagem do vestiário. Depois a gente continua com os outros 2 vestiários para uso, tá? A única diferença é que esse vestiário aqui do masculino, ele está com 3 chuveiros e a gente está verificando a possibilidade de instalar mais 2. Ele tem estrutura, mas a gente está verificando essa possibilidade. E o feminino, ele tem 5 chuveiros, tá? Eu acho que tem até um vídeo aqui para compartilhar com vocês. Esse é o vestiário masculino, então tem essa estrutura nessa parede aqui que tem mais 2 encanamentos que a gente está verificando essa possibilidade, tá? Porém tem os 3 chuveiros do fundo para banho, estão quentes, tá? E também nesse vestiário é onde a gente vai ter o espaço para tina, tá? Então as equipes masculinas que forem fazer tina, elas têm que fazer dentro desse espaço, e o espaço para tina vai ser... caramba, galera, desculpa. E o espaço para tina, ele vai ser na frente, deixa eu passar aqui. Tá? Ele vai ser encostado nessa parede, porque aqui tem um ralo, na onde a gente consegue ter vazão para essa água, e dentro do banheiro a gente tem mangueira para ter esse acesso. Então as tinas acontecem aqui dentro, tá? A CBRU, ela vai disponibilizar 2 tambores, daqueles de 200 litros, para uso coletivo, porém ela não vai disponibilizar gelo, então a gente vai disponibilizar o recipiente para quem tiver interesse, tá? As equipes que por conta forem fazer, devem levar suas próprias estruturas, e a gente também organizar de uma forma estruturada ali, para que também não impeça a entrada no vestiário, tá? E o feminino, a mesma coisa, tá? A gente tem um vestiário, ele é um pouco mais amplo, tá? Então a gente vai isolar essa parte do fundo aqui, tá? A gente vai movimentar esses bancos e deixar essa parte do fundo para a tina das meninas. Então a gente também vai ter 2 recipientes, tá? E demais estruturas é por conta das equipes. A única coisa que a gente pede é para que as equipes que tenham o hábito de levar piscina, que tentem levar de um menor tamanho para que ocupe menos espaço, porque o espaço ele é menor. Tá? Então, para que a gente tenha essa ciência aí também. Beleza? E depois tem a estrutura de chuveiro. Nesse vestiário são 5 chuveiros e os 5 funcionando com água quente. Beleza? Banheiros. Tá? A gente tem nas arquibancadas, para quem já conhece ali a estrutura, tem 2 banheiros que vão estar abertos ao longo de todo o dia. Depois tem outros 2 banheiros nesse acesso aqui também, que a gente não frequenta tanto esse lado, mas tem 2 banheiros grandes e bons aqui também. Tá?
Os bancos de reserva e a mesa vão ser a própria estrutura do estádio que tem ali de bancos de reserva e mesa, então a gente vai usar aquela própria estrutura, tá? E o ponto importante, a gente entra pelo túnel principal e a gente sai pelo portão lateral aqui, tá? Então a gente precisa ter essa saída de forma rápida para que a gente não tenha atraso nos jogos, mas a gente vai ter pessoas fazendo esse controle de entrada e pessoas fazendo o controle de saída também do campo, tá? Então a gente pede, sai pelo campo, volta para a arquibancada onde vão estar as equipes, tá? Além dessa arquibancada, né, a gente deixou aqui a arquibancada das equipes porque é uma arquibancada coberta, porém toda a arquibancada está livre para uso, tá? Então a gente teve esse final de semana lá um evento da NDU, tinha um número, eu não sei exato o número de equipes, mas a arquibancada ela acabou ficando bem sobrecarregada com o número de equipes que tinham, então aquelas equipes que têm estrutura e queiram levar suas tendas para montar na lateral, fiquem à vontade, tá? Mas de toda forma, quem vem de longe e não tem estrutura, a arquibancada coberta ela vai estar disponível para isso, tá? A área do bem-estar, ela vai ser numa parte da área de acessibilidade, tá? Então a gente vai deixar uma área para acessibilidade, a gente vai usar uma outra área para o bem-estar, porque é uma área que tem visão para o campo e que é a área que tem maior, que tem um platô para a gente instalar as tendas e os equipamentos da área, tá? E a praça de alimentação e de refeição, ela vai acontecer na parte de trás ali, onde sempre acontece, tá? Então a gente vai ter ali as estruturas de lanchonete comercializando, bem como onde vão ser servidas as refeições ali de jantar e almoço do sábado e o almoço de domingo, tá? Sobre entrada do estádio, como eu tinha falado, o Gentili já mandou no grupo aqui o endereço, tá? Por onde entra com o carro, tá? Para quem for utilizar o estacionamento, ele tem um custo de R$ 30 por dia. Não conseguimos negociar esse custo, aqui é uma terceirizada do espaço, então a gente não consegue ter nenhum tipo de negociação. Isso já foi tentado em vários outros eventos, tá? Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem um estacionamento, porém ele tem um custo no valor diário ali para quem for utilizar, tá? Eu acho que do espaço do campo é isso, eu não sei se alguém tem uma coisa importante em relação a gelo, as equipes que estão adquirindo gelo, a gente está fechando uma quantidade, acho que a gente vai atingir para que a gente tenha um caminhão fixo no final de semana. Esse caminhão ele vai ficar estacionado na parte de trás, entre os dois vestiários, tá? Onde a gente vai ter um controle ali de retirada das equipes que adquiriram gelo. Tá, então, não vai precisar ter estrutura para cada equipe armazenar o seu gelo, a gente vai conseguir o caminhão para que ele fique lá durante todo o evento, fazendo essa distribuição para quem for retirar, tá? E aí, em relação ao gelo, a gente está nessa dinâmica, tá? Então, a gente tem aí algumas poucas equipes que solicitaram, até isso era 2 horas da tarde, a gente só tem uma correção a fazer, eu acho que o Arthur já deve ter feito, mas a gente tinha passado que era R$ 25, 25 quilos de gelo, mas depois a gente corrigiu com o responsável, é R$ 25 por 20 quilos de gelo, tá? E esse horário aqui de entrega, ele não vai ter essa necessidade mais, porque a gente vai atingir ali a quantidade mínima, que é 1.500 quilos de gelo, tá? Que eles conseguem deixar o caminhão lá. Então a gente já vai atingir, porque o Cobras ali por si só, ele usa 700 quilos, então a gente já conseguiu, acho que já chegar nesse número, mas tem outras equipes também que vão solicitar gelo aí, e quem não solicitou, a gente peça que faça até hoje, se possível, porque a gente precisa fechar esse assunto. A gente não vai ficar, sexta-feira, solicitando mais gelo, tá? E como vocês viram lá no começo, a previsão do tempo é de calor, então é importante, para quem for fazer tina ou para qualquer tipo de uso com gelo, seja feita essa solicitação até hoje, se possível, tá? Voltando aqui, tá? A Bia tinha falado tem algumas. Maiara fez uma pergunta da Tina. Não, é no banheiro que vai ficar até o fim do dia, tá? Não é no banheiro restrito de horário. A Tina do feminino ela vai ficar no banheiro que fica aberto ao longo de todo o tempo, tá? Mas voltando aqui, informações complementares, tem aqui alguns endereços de farmácia. A questão do hospital, a Bia está nesse processo do plano de emergência. Do gelo, o Arthur está fazendo essa centralização. Ali perto também do estádio tem uma padaria a 800 metros e tem o supermercado atacadista a 1.700 metros do estádio. Em relação à hidratação, que é o ponto que eu falei lá no começo,
de atenção, tá? Cada equipe vai receber um fardo com 6 garrafas de 1,5 litro por dia, tá? Então, cada equipe vai ter aí 6 garrafas por dia para utilização ao longo do dia. Vai ser instalado um bebedouro industrial aqui na porta do banheiro feminino, aqui nessa lateral, tá? Para uso e reabastecimento ao longo do dia, tá? Então vai ter esse bebedouro industrial ali para essa utilização. Esse bebedouro vai estar com filtro, tá? Mas aí cabe às equipes se organizarem e entenderem da melhor maneira como fazem essa questão da água. Se alguém quiser comprar por conta, fique à vontade, mas vai ter esse bebedouro com esses filtros e vão ter esses recipientes, né, para que vocês utilizem ao longo do dia aí, tá? Da João, minha... tem uma dúvida. Pode falar, Bia. Uma dúvida da Cat perguntando se quiser comprar gelo com outros fornecedores, se pode armazenar na área das tinas. Compra de gelo com outros fornecedores. Cabe a vocês fazerem essa gestão. Nós não vamos fazer, nós não vamos receber, nós não vamos armazenar, tá? Então, e se deixar na área da tina, a gente também não se responsabiliza e não podemos. Se alguém utilizar, a gente não tem como fazer esse controle, tá? Então, o que a gente vai controlar é a retirada do gelo do caminhão. Então, quem está com o nome na lista, a gente vai lá e retira o gelo do caminhão pela quantidade da equipe que for usar, tá bom? Julião, só colocar uma outra questão sobre uniformes, tá? Estou batendo com o Gentili ali, a gente já mandou um formulário para o pessoal poder colocar os uniformes que vão usar, a gente pede para ter 2 uniformes para poder ter variação caso seja necessário. A gente teve no ano passado problema de conflito de uniforme, que é ruim para arbitragem, é ruim para transmissão, então a gente colocou esse formulário para ser preenchido. E lembrando, no domingo a gente não tem controle sobre quais times vão se enfrentar no mata-mata. Então, eu preciso que as equipes estejam com os 2 uniformes disponíveis no estádio, tá? No ano passado, a gente teve equipes que deixaram um dos uniformes no hotel, para estar no estádio, caso seja necessário essa troca do uniforme por causa de transmissão e arbitragem, tá? Perfeito, Vitor. E aí, se alguém quiser, se alguém quiser, a gente pode indicar uma lavanderia que tem perto também, tá? Existe essa possibilidade também, mas de qualquer maneira, estar com os 2 jogos de uniformes no domingo, no estádio, disponíveis para caso seja necessário, é uma troca aí. Tá, de toda forma, acabei não falando, tem aqui uma aba que está uniformes e já tem ali a ordem dos uniformes, tanto das equipes quanto da arbitragem, pro jogos. Então a gente também pede para olhar lá, para ver No isso. primeiro dia, a gente buscou colocar o mesmo uniforme para ser usado, tá? Dá o pessoal ver essa distribuição. Para o segundo dia, não tem como saber de acordo com o mata-mata. Então tem que ter essa disponibilidade. Boa, perfeito, Vitor. Bom, galera, da nossa parte aqui de operação é isso. Eu não sei se vocês têm algum tema que ficou em aberto, que vocês queiram trazer, mas a gente está à disposição aí para tirar dúvidas. Bom, se não temos, eu acho que é isso. A gente vai compartilhar com vocês a gravação, também para quem não estava aqui possa acompanhar. E obrigado aí, acho que é todo mundo que fez um esforço para participar da competição. A gente tem um processo de inversão na competição, né, no calendário. A gente já falou todos os motivos quanto a isso, tá? E todo mundo comprou a ideia e estamos aí, né, a menos de 5 dias para o evento para acontecer, o BR-Serve de 2026, tá? Então, de toda forma, obrigado aí pela atenção de vocês, pela disponibilidade e nos colocamos aí à disposição de vocês caso tenham necessidade para alguma coisa. Beleza, galera? É isso. Bom torneio para todo mundo, boa diversão e nos vemos no final de semana. Valeu. Bia, se você conseguir ficar, eu preciso bater com você.